Olá pessoal, essa é a nossa videoaula sobre a prosa na geração de 45, na terceira geração do modernismo brasileiro. Nós vamos concentrar nossa fala aqui sobre dois escritores, que são esses dois que vocês estão vendo aí na imagem, que são a Clarice Lispector e o Guimarães Rosa. Por quê? Esses dois escritores são os maiores ícones dessa geração. Todas as características que vocês encontram nos outros escritores dessa geração, dessa contemporaneidade, essas características foram lançadas ou experimentadas de alguma maneira por Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Tá? Então é muito importante que nós falemos cuidadosamente desses dois. Na próxima semana, nós vamos tratar de outros escritores contemporâneos, mas esta videoaula é dedicada especificamente a Clarice Lispector e Guimarães Rosa. As características gerais dessa terceira fase do modernismo, dessa geração de 45, lembrando que a partir dessa geração tudo vai ser chamado apenas de contemporaneidade, tá? Existem submovimentos, existem tendências que convivem entre si, mas a gente chama tudo de contemporâneo porque é uma época de diversidade mesmo. Tá? Mas ela tem essas características gerais, que são a experimentação da linguagem. A experimentação da linguagem ela é muito importante para esses dois escritores. Tá? Tanto a Clarice Lispector quanto o Guimarães Rosa vão fazer, cada um à sua maneira, experimentações sobre a linguagem. Clarice vai trazer a linguagem, fazer a linguagem abordar com profundidade aspectos do cotidiano, quer dizer, ela vai pegar acontecimentos cotidianos e vai dar um tratamento linguístico, filosófico, grandioso a esses acontecimentos. Guimarães Rosa vai ter uma linguagem mais inventiva, tá? Uma forma mais... vai usar, por exemplo, muitos neologismos, vai usar uma linguagem que é uma recriação da linguagem regional, não é necessariamente uma reprodução da linguagem regional, mas uma recriação. Ele vai, a partir da sua pesquisa com a linguagem do sertanejo, com a convivência com o sertanejo, ele vai incorporar traços da fala do sertanejo, mas ao mesmo tempo ele vai criar palavras novas, né, que são os neologismos, e vai criar uma maneira nova de falar. Por isso a gente fala de experimentação da linguagem. Dentro dessa experimentação da linguagem, também está o discurso indireto livre, que, se vocês se lembram, é aquele discurso que dá a fala, que transita entre a fala do narrador e do personagem sem nenhuma marcação. Vocês vão ver isso daqui a pouco, quando a gente estiver analisando um trecho de Clarice Lispector. Existe um narrador que está contando a história, de repente aparece uma primeira pessoa ou aparece uma fala do personagem. Essa transição se dá sem marcação, daí chamar isso de discurso indireto livre, tá? E nós vamos perceber pelo contexto. Isso é usado de maneira muito eficiente por esses dois escritores. A sondagem psicológica, os dois vão usar, embora a Clarice faça isso de uma maneira mais recorrente, né? Ela vai abordar, não, a gente costuma dizer que as narrativas de Clarice Lispector, elas não contam necessariamente histórias. Porque contar história é contar um fato, né? Narrar um acontecimento. Nas narrativas de Clarice Lispector, os desdobramentos do acontecimento no sujeito que vivenciou
ou testemunhou esse acontecimento são mais importantes que o próprio acontecimento em si. Por isso que a gente fala da sondagem psicológica. O acontecimento em si é um acontecimento banal. Tá? Tem um conto, por exemplo, chamado Amor. Ela vai contar a história de uma mulher que saiu de casa para fazer compras e na esquina ela viu um cego pedindo esmola. Uma situação completamente banal. Mas isso vai mexer tanto com o cotidiano dessa mulher, com as convicções, com as crenças, com tudo. E é sobre isso que ela vai escrever. Se ela fosse contar só o acontecimento, o conto seria um parágrafo. Mas como ela vai discorrer sobre todas essas reverberações dos acontecimentos no sujeito, aí o conto vai ganhar substância, certo? E o regionalismo universal, o que é isso? Principalmente em Guimarães Rosa, Clarice não lida com regionalismo. O regionalismo universal é aproveitar uma paisagem regional, personagens regionais, tá? Guimarães Rosa concentra suas narrativas no sertão, mas tratar de temas que são universais. Então ele vai falar do amor, da morte, vai falar da felicidade, vai falar de Deus, do diabo. Quer dizer, são coisas que ultrapassam o próprio cenário. Então as narrativas são maiores. Não é escrever sobre o sertão falando da seca, como os regionalistas de 30 faziam. É escrever sobre o sertão falando de temas que ultrapassam o próprio sertão e que estão presentes na vida de todas as pessoas. Então esse que é o regionalismo universal. Então essas são as linhas gerais das escritas desses dois romancistas e contistas da literatura brasileira. A Clarice Lispector, ela não é brasileira de nascimento. Ela nasceu na Ucrânia em 1920, mas ela diz que nunca pisou na Ucrânia, porque lá ela foi carregada no colo. Porque ela veio para o Brasil ainda bebê. No Brasil ela passou um tempo em Maceió, depois foi viver no Recife, onde ela passou a infância, antes de se mudar com a família para o Rio de Janeiro. E viveu no Rio de Janeiro, rodou o mundo, né, com o marido que era diplomata, mas morreu no Rio de Janeiro em 1977. Essa é a capa do primeiro romance dela, Perto do Coração Selvagem, que ela publicou em 1944, ou seja, ela tinha apenas 24 anos. É muito difícil uma romancista mulher aos 24 anos, nos anos 40, obter espaço para publicar sua obra. Ela teve que lutar contra questões como de onde você copiou isso, menina, sabe? As pessoas não acreditavam que ela fosse a autora propriamente dita do seu texto. Perto do Coração Selvagem é um romance belíssimo, cuja leitura eu recomendo fortemente. Vocês deveriam ler, tá? Não é uma leitura difícil e é uma leitura que dialoga muito bem com os anseios de uma juventude que é atemporal, né? A protagonista, Joana, ela está vivendo experiências que são experiências próprias de uma pessoa que está se descobrindo e se questionando a própria existência. É um livro muito bom, tá? Recomendo. Eu sou suspeito para falar porque eu sou fã número 1 de Clarice Lispector. Então, a citação que eu trouxe não é de Perto do Coração Selvagem. Eu tomei a liberdade de pegar
uma citação do meu livro preferido, da Clarice, que é A Maçã no Escuro. A Maçã no Escuro é o quarto romance de Clarice. E nessa citação vocês vão perceber como que se dá essa mudança na voz narrativa, como que ela elabora essa narração que a crítica, principalmente o Benedito Nunes, que é um dos principais estudiosos de Clarice, chama de narrativa monocêntrica. Quer dizer, ela vai ser focada em apenas um centro, apenas um personagem. É uma narrativa que se dá, na maior parte do tempo, em terceira pessoa. Mas ela, embora esteja em terceira pessoa, as coisas que elas estão narrando, que estão sendo narradas do ponto de vista de um personagem. Então nós temos uma abordagem em terceira pessoa, mas sob o ponto de vista, sob as impressões de um personagem apenas. Por isso, é uma narrativa monocêntrica. Vocês vão ver que nesse trecho, por exemplo, aqui, não há nenhum acontecimento. Tá? Há apenas reflexões. Com algum espanto, Martim compreendeu que não havia procurado a liberdade. Procurara se libertar, sim, mas apenas para ir sem empecilhos de encontro ao fatal. Quisera estar desimpedido, e na verdade se desimpedira com um crime, não para inventar um destino, mas para copiar alguma coisa importante, que era fatal no sentido em que era alguma coisa que já existia. Por mais liberdade que tivesse, ele só poderia criar o que já existia. A grande prisão, a grande prisão. Mas tinha a beleza da dificuldade. Afinal, consegui o que quis, criei o que já existe. E acrescentara ao que existia algo mais, a imaterial adição de si mesmo. Isso é da Maçã no Escuro, na edição que eu tenho aqui na página 323, mas isso varia muito de edição para edição. Aqui, gente, vocês vão ver, A Maçã no Escuro conta a história de um sujeito que acreditava ter matado a esposa e fugido. E ao fugir, ele ia tecendo reflexões sobre o crime e sobre o que é um crime e sobre como lidar com esse crime, e aí ele vai tratando esse crime como um ato de destruição do mundo. E ao destruir o mundo, como ele conhecia, ele abre espaço para a reconstrução de um mundo novo. Mesmo que esse mundo novo seja o reordenamento do próprio mundo que já existia. Só lendo o livro para entender. Mas é muito bom o livro, muito, muito bom mesmo. Aqui vocês veem, a partir dessa parte aqui, mas tinha a beleza da dificuldade. Tá vendo que ela estava falando, que o narrador estava falando antes em terceira pessoa, e aqui de repente coloca, afinal consegui o que quis, criei o que já existe, e volta para a terceira pessoa de novo. E acrescentar ao que existia algo mais, a imaterial adição de si mesmo. Tá vendo? Volta para a terceira pessoa. Então, sai de um narrador que está narrando as impressões do sujeito sobre um acontecimento, passa a uma fala desse sujeito, sem nenhuma marcação, que é o discurso indireto livre de que a gente estava falando mais cedo, e depois volta à terceira pessoa também sem nenhuma marcação. É isso que é a narrativa monocêntrica. É como se o narrador tivesse posicionado atrás da cabeça da personagem ou dentro da cabeça da personagem e narrasse a partir dali todas as coisas. Certo? Quer dizer, a visão que o narrador tem é a visão que o personagem tem. Não existe uma onisciência do narrador. A visão do narrador, embora seja um narrador observador, embora seja um narrador em terceira pessoa, é uma visão limitada.
limitada pela percepção do protagonista, certo? Agora nós vamos ver um trechinho de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, aqui em Minas, aqui no norte de Minas, por isso ele fala tanto do sertão, porque Cordisburgo está na região de Minas chamada de Porta do Sertão, que é o começo do norte de Minas, é o começo do sertão, e morreu no Rio de Janeiro em 1967. O primeiro livro dele é esse que vocês estão vendo aí, de 1946, que é Sagarana. Sagarana é um livro de contos. O interessante em Sagarana, além das narrativas, é claro, que são contos muito interessantes, mas o próprio nome, Sagarana, é a junção de saga, que todo mundo hoje em dia sabe o que é saga, né? É um conjunto de narrativas, e rana é um sufixo tupi que significaria a maneira de. Quer dizer, então, Sagarana significaria algo como a maneira de narrativas. É como se ele estivesse falando, olha, o que vocês vão encontrar aqui são causos, são histórias, tá? Inclusive ele tem um livro chamado Primeiras Histórias. Mas Sagarana é o primeiro livro dele. Aqui eu trouxe um trecho meio longo, até peço desculpas por isso, mas eu não consegui tirar mais pedaços desse trecho, porque é um trecho muito interessante. É o início da narrativa de Grande Sertão Veredas, que é a obra-prima de Guimarães Rosa. Tá? Olha o que ele diz. Nonada. Percebam, gente, a dicção dessa escrita. Tá? A fluidez com que esse sujeito fala, que provoca um sotaque, provoca uma leitura com um ritmo próprio. Tá? Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Alvejei mira em árvores no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar a causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser, civil, e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar, mesmo que por defeito como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão, determinaram. Era o demo. Povo prascóvio, mataram. Dono dele nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas, cedi. Não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir, instantaneamente. Depois, então, se vai ver se deu mortos. O senhor tolere, isso é o sertão. E me cerro aqui, mire e veja. Isto não é o de um relatar passagens de sua vida, em toda admiração. Conto o que fui e vi, no levantar do dia, auroras, cerro. O senhor vê, contei tudo. Agora estou aqui, quase barranqueiro. Para velhice vou, com ordem e trabalho. Sei de mim? Cumpro. Amável, o senhor me ouviu. Minha ideia confirmou que o diabo não existe. Pois não? O senhor é um homem soberano, circunspecto. Amigos somos. Nonada. O diabo não há. É o que digo, se for. Existe homem humano, travessia. Então, Grande Sertão Veredas é um grande épico, tá? É uma narrativa grandiosa que vai narrar a jornada de Riobaldo, que é esse que narra o conto, que narra o romance. Tá? Você vê que aí ele institui uma segunda pessoa, né? Quando fala, nonada, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não.
Quer dizer, ele traz o leitor para perto dele para colocar o leitor como ouvinte da história que ele está contando. Tá? E aí ele vai contar a história de como ele se tornou jagunço, tá? E rodava o sertão em brigas e tal, mas vai contar principalmente a história de amizade e amor dele com Diadorim, que era um outro jagunço, que no final, não vou contar o final, mas ele o tempo todo se questiona sobre medo, coragem, sobre Deus e o diabo, sobre a possibilidade de fazer um pacto com o diabo, enfim. É isso que é Grande Sertão Veredas. Ler Grande Sertão Veredas é uma experiência que muda a vida de uma pessoa. Existem as pessoas que leram Grande Sertão Veredas e as pessoas que não leram Grande Sertão Veredas. As que leram Grande Sertão Veredas levam uma vantagem, têm um grau a mais de experiência e felicidade. Tá? Então leiam. No mais é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.